Bom, bom dia pessoal, bom dia aí Gabriel. A gente está falando das turbinas, né? Então na semana passada a gente terminou falando das turbinas de Pelton e eu mostrei um exercício para vocês, né? Sobre as turbinas de Pelton. A gente fez aqui um dimensionamento básico, né? Uma otimização do diâmetro da turbina, ou melhor, do diâmetro do bocal, né? Do bocal aqui por onde o fluido, por onde a água aqui, né? Sai depois de passar pela tubulação adutora e atingir as pás da turbina de Pelton. Então a gente trabalhou aqui na expressão da potência em função de todos os parâmetros do sistema e chegamos numa relação até bem simples, né? Geral aqui, ó, para o diâmetro da tubulação. Claro que aqui ele está desprezando as perdas de carga, né? Para o diâmetro do bocal em função do diâmetro da tubulação, do comprimento da tubulação e das perdas de carga ao longo do trajeto da água, né? Tá? E agora, então, continuando na parte de turbinas, né? A gente vai fechar tanto a parte de máquinas operatrizes, máquinas motrizes, quanto a parte do curso em si hoje, né? Falando nas turbinas de reação. Então a gente lembra, né, que a gente viu as turbinas de Pelton, que são as turbinas de impulso, né, que são aquelas que um jato d'água efetivamente atinge o rotor, atinge algum elemento do rotor, e esse impulso, né, a variação da quantidade de movimento linear do fluido, que provoca a rotação da turbina. Então é realmente como se você estivesse exercendo uma força em cada um dos elementos, em cada uma das conchas da turbina de Pelton. Numa turbina de reação, por outro lado, o que acontece é que é muito mais um efeito aerodinâmico quando o fluido passa aqui por cada uma das palhetas aqui da turbina. Então existe uma diferença de pressão por causa da hidrodinâmica, no caso aqui, né? Vai existir uma diferença de pressão entre um lado e o outro da palheta, e a reação a essa diferença de pressão é que gira o rotor. Então, por isso que essas turbinas normalmente são classificadas como turbinas de reação. As duas grandes diferenças entre a turbina de impulso e a de reação é que a diferença de pressão é grande na turbina de reação depois dela passar por todas as pás. Como ela precisa desse perfil aerodinâmico aqui, né? E como, enfim, existe uma aerodinâmica que justamente faz essa diferença de pressão, um lado tem que estar na pressão menor, né, do que o outro lado. Então, depois que o fluido, né, depois que a água, aqui no caso, passa por todos os rotores, a pressão aqui no centro ela vai ser menor do que era antes de entrar. Na turbina de impulso, na turbina de ação, lembra que a diferença de pressão ou a queda de pressão, né, ela se dava no jato. Deixa eu ver se eu acho aqui uma foto. Aqui, ó. A queda de pressão, ela se dava justamente aqui no bocal, né, onde forma o jato. Ou seja, depois que ela passa pelo rotor, ou durante a passagem pelo rotor, a pressão não varia, ela está na pressão atmosférica. O jato, né, ela converte energia de pressão em energia cinética, né, ou energia potencial em energia cinética, melhor dizendo. E aí o jato sai com uma energia cinética grande, né, com uma velocidade alta aqui. E aí essa energia cinética, né, a variação da quantidade de movimento linear, então, quando o fluido passa pela concha, é que gera, né, um impulso justamente, né, ou a ação de fazer esse rotor aqui girar. Então a queda de pressão ela se dá no bocal. Aqui na turbina de reação, a queda de pressão se dá pelo próprio
princípio de funcionamento, né, ela vai se dar em cada um dos rotores, em cada uma, no rotor, né, ou ao passar por cada uma das pás. E na turbina de reação, o fluido preenche a carcaça, né, completamente a carcaça. Tá? Então, tudo aqui, tanto a carcaça quanto o rotor, né, na verdade, né? A carcaça e o rotor, né? Carcaça já leva em conta tudo, né? O rotor. Tá? Na verdade, isso acaba fazendo com que essa turbina seja mais eficiente, porque você tem todas as pás simultaneamente sendo acionadas, né? Tá? Então, a turbina de reação ela produz mais potência quando comparada com a mesma de ação, de mesmo diâmetro, head e vazão. Aqui tem um corte de uma turbina de Francis, a gente vai falar um pouco mais de detalhe aqui, do triângulo de velocidade e tudo mais, né? Então seria uma vista superior e aqui uma vista lateral. Tá? Então aqui tem um caracol, a gente viu isso num vídeo lá no princípio, esse vídeo eu vou mostrar aqui de novo, né? Aqui tem a altura do rotor, por onde o fluido passa, né? E aí justamente o rotor, essa parte aqui interna, né? Seria essa parte aqui, ó. Tá? Que é justamente a parte que converte a pressão do escoamento em torque. Tá? No torque de eixo aqui, daqui vai para o rotor, vai para o gerador. Né? Sai do rotor aqui da turbina e entra no rotor do gerador, na verdade. Né? De forma geral, né, as turbinas de reação elas possuem palhetas estáticas e ajustáveis. E essas palhetas aqui, ó, a gente vê aqui antes do rotor, aqui, ó, ela serve para direcionar o escoamento de forma controlada para o rotor. Existe um ângulo ótimo aqui, assim como a gente viu lá para bombas, lá atrás, né? Que existia aquela entrada sem pré-rotação, né? Para a gente maximizar o torque extraído do dispositivo. Aqui na turbina também. Em função da demanda, né? Da demanda de potência do sistema ou da disponibilidade de vazão, essas palhetas aqui elas são ajustadas de forma que o fluido, que a água no caso, né, entre com um ângulo ótimo com relação aqui ao ângulo da palheta do rotor, né? A palheta do rotor não varia o ângulo, ele é fixo, ele é estático, né? Então é como a gente vê aqui, isso é uma peça rígida. Então está aqui um rotor de uma turbina, enquanto que a gente tem a possibilidade aqui de controlar o ângulo de entrada com relação a pá aqui, né? Fazendo a variação dessas palhetas. Observa que na bomba isso não é possível, né? Porque uma turbina é muito maior. A bomba ela é bem menorzinha, né? E aí você teria... Lembra que a gente viu que as bombas centrífugas elas têm uma faixa de funcionamento muito estreita, né? E a gente viu que tem a questão do desbalanceio radial, da entrada sem pré-rotação, tem uma série de efeitos, né? Uma série de consequências que fazem com que a vazão nas bombas, né? Que o funcionamento da bomba centrífuga, né? Lembra, tem uma faixa estreita de funcionamento. Numa turbina, a gente consegue controlar isso. Como ela é muito grande, né? Como as turbinas normalmente são muito grandes, é possível colocar ou instalar essas palhetas aqui, ou essas pás diretrizes, né? Palheta diretriz e palheta estática, de maneira a controlar essa questão. Se a vazão variar, né? Se a gente tiver uma variação de vazão no rio, por exemplo, né? Atualmente, os rios estão com a vazão muito baixa, né? Então, provavelmente hoje em dia aqui a vazão numa turbina de Francis que eventualmente esteja funcionando, por exemplo, em Itaipu, né, ela tem que variar aqui essas palhetas em função da vazão que entra, da vazão de fluido que entra, né, para otimizar o ângulo com que a água atinge aqui a palheta, tá? Ou a pá do rotor, né?
Bom, então o escoamento entra com alta pressão e é direcionado ao rotor pelas palhetas, né, as ajustáveis e as estacionárias, à medida que se move ao longo da carcaça espiral aqui, né, ou involuta. E a diferença de pressão fornece a força para o rotor girar. Bom, o que a gente falou, né? Então, aqui, essa diferença de pressão, ele está mostrando aqui embaixo, ó, deixa eu ver se eu dou um zoom. Opa, se eu dou um zoom aqui. Eita, apertei alguma coisa aí. Saiu. Aqui, ó. Então aqui a gente vê um detalhezinho do rotor, né? E aqui um detalhe de cada uma das pás do rotor. Então, à medida que o fluido passa, que parece uma nuvem aqui passando, né? Mas seria água passando aqui pela pá da turbina. Então, essa hidrodinâmica aqui, né, gera uma região de baixa pressão, uma região de alta pressão e uma região de baixa pressão. E aí você tem uma força de sustentação, né? Na verdade, força de sustentação faz muito mais sentido lá nas aeronaves, mas aqui só para manter a nomenclatura, né? Porque é o mesmo princípio de funcionamento da asa de um avião, da hélice do helicóptero. Como a gente tem na asa do avião uma região de baixa pressão em cima e de alta pressão embaixo, o avião sobe. Aqui, no caso da turbina, a gente tem uma região de baixa pressão de um lado e de alta pressão do outro. Isso induz a rotação do rotor. Tá? Opa. Bom, e aí as turbinas de reação, né, tem dois tipos principais, a de Kaplan e a de Francis. A de Francis, ela guarda semelhança com as bombas centrífugas radiais e de fluxo misto, mas com escoamento na direção oposta. E aí surge uma questão, talvez direta, não sei até que ponto óbvia, né, de você pensar, então, por que a gente não pega uma bomba e transforma ela numa turbina? Né? Você pensa, pô, tudo bem, se ela é parecida, se a gente viu aqui tem uma bomba, ó, e aqui tem uma turbina. Será que se a gente colocar o rotor de uma bomba numa turbina, ou o inverso, né, o rotor de uma turbina numa bomba, isso vai funcionar? Talvez até funcione, e existem bombas chamadas bombas turbinas. Eu nunca tive muito tempo de estudar, mas eu sei que existem dispositivos como esse. Dispositivos que você pode fornecer torque para o rotor e ele aumentar a pressão do fluido, você fornecer energia para o fluido, então ela vai estar trabalhando como uma máquina operatriz, né? Ou então você pegar o fluido e fazer o impelidor girar e no lugar do motor você tem um gerador, e aí você vai ter uma máquina motriz. Isso é possível, isso existe, mas a eficiência é baixa, né? E o dispositivo, na verdade, tem que ser projetado para isso, né? Você não pode simplesmente pegar uma bomba e fazê-la girar ao contrário, tá? Quer dizer, você pode, mas a eficiência vai ser baixíssima, né? A energia que você tem que despender para isso, né, vai ser muito maior do que aquilo que ela consegue gerar. Então, por quê? Né? O que acontece? Principalmente, a questão é a seguinte, as pás, elas são otimizadas, né? Essas palhetas guias, palhetas estacionárias, a própria pá do rotor na turbina, e no caso o ângulo das pás aqui na bomba, ela é feita dessa forma, não é à toa, né? Isso quer dizer, esse formato ele não foi feito de forma aleatória. A gente viu pelo teorema do transporte de Reynolds, a gente analisou o ângulo na entrada e na saída. Lembra que o teorema do transporte de Reynolds, a gente só consegue analisar as quantidades na superfície de controle, né? Então a gente analisou com base no triângulo de velocidade na entrada e o triângulo de velocidade na saída, como que a energia que o fluido recebe se relaciona com a energia que o motor elétrico fornece. Tá? Então, a gente fez essa análise só na entrada e na saída, mas aqui, ao longo do caminho do fluido pelas pás, existe um estudo que a gente não vê aqui no curso, mas você pode fazer isso por CFD, né? Existem livros que mostram como fazer o projeto do perfil aqui das pás, né?
Mas ela, enfim, o que eu quero dizer é que isso não é feito assim à toa, né? Existe um estudo para otimizar o formato das pás no momento que o dispositivo funciona como uma máquina operatriz, que é diferente do que acontece quando ela funciona como uma máquina motriz, tá? Uma turbina. Então, esse projeto ele é diferente. Então, se você jogar se você pegar um dispositivo desse rodando ao contrário, ele não vai ser pegar a turbina e fazer ela funcionar como uma bomba ou vice-versa, né? Pegar uma bomba e fazer ela funcionar como uma turbina de reação, né? Eu estou falando de turbina de reação e de bomba centrífuga, tá? A coisa não vai funcionar muito bem, né? Pode até eventualmente funcionar, mas a eficiência vai ser muito baixa, porque o formato das pás elas não foram feitas para isso, né? Tá? De novo, né? Existem as bombas turbinas, mas a eficiência dela não é tão grande quanto de uma bomba, nem é tão grande quanto de uma turbina, mas em alguns casos pode fazer sentido. A turbina de Kaplan ela pode ser pensada como uma bomba axial, né, um ventilador ao contrário. É que nem você pegar um ventilador e, às vezes, eu já vi isso, né, o cara carregando na moto um ventilador. Então, ou um ventilador está desligado e está ventando. Então, você vê as hélices girando. Né? Se você ligar um gerador ali, ele vai gerar energia elétrica, de fato. Tá? Você pode ter uma turbina de hélices ali, né? A turbina de Kaplan é uma turbina de hélice onde você consegue variar o ângulo, né, de cada uma das hélices. Tá? Assim como a gente viu para a bomba, né, as turbinas de reação também podem ser classificadas em radiais, mista e axial. Então, existe aqui, ó, por exemplo, a gente está vendo aqui ó, uma turbina de Francis de fluxo radial. Então, o fluido ele entra aqui ó, na entrada do rotor, ele está a 90 graus, ou quase né, perpendicular aqui, à saída. Tá? Do fluido aqui pelo rotor. Então aqui está uma foto de um rotor de uma turbina de Francis radial. Tá? Então aqui estão as palhetas aqui, ó, a gente vê aqui, ó, tá? E aqui só para ter uma ideia do tamanho de um rotor de uma turbina dessa. Né? Aqui estaria o eixo né, que vai lá para o gerador, tá? Justamente para o rotor do gerador. Tem as de fluxo misto, né? Então ele entra com um certo ângulo entre o radial e o axial aqui, ó. Observa aqui na entrada, ó. A diferença aqui mais pronunciada é isso, né? Uma de fluxo radial, ó, ela entra radialmente aqui, tá vendo? Puramente radial. E numa de fluxo misto, ela entra com um certo ângulo, tá? E a de fluxo axial, né, o escoamento completamente axial na entrada da turbina, tá aqui, ó, uma turbina de hélice, as hélices são fixas, e a de Kaplan é uma turbina de hélice que você consegue variar o ângulo aqui das hélices, tá? Existe uma parte da turbina, é o tubo difusor na saída. Então, o apontador não entra ali no vídeo. Mas vocês estão vendo o caracol em cima, o rotor dentro do caracol, e por onde está saindo essa setinha azul, até por onde está passando aquela seta azul aberta ali atrás, ó, aquilo é o tubo difusor. Então, isso é parte da turbina. Então, quando você fala em turbina, esse tubo difusor é também componente da turbina. O que acontece é que ele aproveita o restinho, né? Esse tubo, ele tem uma área que aumenta, então a velocidade diminui e ele consegue aproveitar o restinho da energia cinética que tem ali na saída, tá? Então ele reduz a pressão, aumentando a eficiência da turbina e evita, ele reduz a pressão na saída. Opa, apareceu a mãozinha aqui. Ó. Ele reduz a pressão aqui, ó, na saída da turbina, porque aqui o fluido ainda sai com uma certa energia cinética e uma certa pressão. Então você ainda consegue converter aproveitar um pouquinho dessa energia, reduzir mais a pressão aqui, fazendo um tubo difusor dessa forma. Tá? A gente vai ver um detalhe, vai ter uma parte mais para frente, um slide só sobre a utilidade do tubo difusor, mais para frente vocês vão entender melhor. Mas, basicamente, o que acontece aqui é que quando a gente tem um tubo de área crescente, a velocidade diminui e a pressão aumenta. Então, a gente consegue reduzir a pressão aqui.
Tá? A gente consegue fazer com que essa pressão que estava aqui, ele sairia eventualmente na pressão atmosférica, né? Ou numa pressão um pouco acima da atmosférica. Então, fazendo esse tubo difusor aqui, a gente consegue fazer com que a pressão aqui seja menor. Isso vai causar uma variação de pressão maior na turbina. E isso vai fazer aquele efeito aerodinâmico, aquela diferença de pressão entre um lado e o outro na turbina ser maior. Tá? A gente consegue aumentar esse efeito do grau de reação da turbina, justamente. Né? Tá? E também evita que, caso a pressão na saída ainda seja grande o suficiente, o fluido volte para a turbina. Então, pode acontecer, ou eventualmente, né, imagino eu, que por causa disso esse dispositivo foi feito, né, que eventualmente o fluido acabe voltando, em vez de ele seguir o caminho dele para natural. Né, tá? Se o head for alto, se a gente tiver uma grande disponibilidade de head aqui na entrada da turbina, a de Pelton é melhor, porque esse caracol aqui ele precisaria ser muito robusto. Né? Você teria uma pressão muito grande aqui, e aí o que aconteceria é que a gente teria que ter um caracol muito robusto para lidar justamente com essa pressão aqui na entrada. Tá? Então a gente já viu esse videozinho lá atrás, né, lá na introdução. Vou passar ele aqui de novo, porque algumas coisas não faziam muito sentido naquela época. Né? Então, ó, a primeira coisa que ele fala aqui, que é interessante, e que todas as turbinas, assim como as bombas, a gente viu as faixas de aplicação dela, head de 45 a 400 metros e vazão de 10 a 700 metros cúbicos por minuto. Então, é bastante coisa, né? 700 mil litros por segundo. Né? Aí ele mostra aí um detalhe do rotor, e foi daqui que justamente eu tirei aquela questão de como que é essa hidrodinâmica, né? Então o fluido entra ali, ó. Então tem aquela questão da hidrodinâmica, né? O fluido escoando por cada uma. Isso daí, ele tirou uma palheta ali, né? Ele tirou uma das pás aqui da turbina. E se vocês repararam, essa é justamente, eu tirei desse vídeo, né? Aquela questão da hidrodinâmica, né? Você tem uma região de baixa pressão, de alta pressão, e aí você justamente tem uma força de sustentação, né? Que faz mais sentido falar em sustentação em aviões, né? Mas é essa força de reação que faz com que a turbina gire. Tá? Então não é um impacto, como foi, ou não é um impulso, né? Como foi no caso da turbina de ação. Aqui, o que ele mostra aqui, ele mostra um detalhe que existe uma regiãozinha, eventualmente, da palheta que passa, né? Ela não é muito grande, mas existe uma regiãozinha pequena que tem, de fato, talvez até para aproveitar mais, né, o escoamento, ela usa o princípio da variação da quantidade de movimento linear. Ou seja, você varia o ângulo do escoamento e isso tem que gerar uma força ali que faz com que a turbina gire. Mas não é o principal de um dispositivo desse. Né? O principal é a hidrodinâmica, vamos dizer assim. Né? É essa diferença de... tanto é que ele soma ali força de reação e força de impulso. Né? Mas quem ganha aí é a força de impulso. A força de reação. E ele está mostrando, né, que num dispositivo desse, tanto a energia cinética quanto a potencial variam nas turbinas de reação. Né? E na turbina de ação, como a gente viu, tanto a energia cinética quanto a de pressão mantém a mesma, né, ao passar pelo rotor. Aí está a carcaça, né, em espiral. Aí o fluido entra. Aí ele está mostrando que esse formato espiral é justamente para a gente ter um balanceio radial, né? Se ela não tivesse esse formato espiral, a gente teria eventualmente menos fluido entrando por aqui, né? Certo? No final do circuito do que no começo.
Isso eventualmente ia causar um desbalanceio radial. Na medida que a gente faz esse formato espiral aqui, a gente garante que o escoamento, que o fluido, né, que entre ali no rotor, ele esteja sempre balanceado. Aí ele mostra o detalhe das pás guia e as pás estacionárias, né, as pás fixas e as ajustáveis, né, em função da vazão. Então, se a vazão diminui, ó, observa que a medida, a altura dessa seta aqui representaria a vazão de água. Então, à medida que a seta vai diminuindo, vocês vão olhando aqui, à medida que a seta vai descendo aqui, significando que tem menos vazão de água, claro que o tubo tem que estar sempre preenchido, né? As palhetas diretrizes ali, elas vão variando o ângulo, quer ver? Ali, ó. A gente tem as fixas aqui e tem as diretrizes que variam o ângulo ali. Então, essa variação garante que o fluido ele atinja de forma ótima ou ideal, olha lá, ó, o rotor. Tá? Então, é justamente esse controle que garante que a turbina funcione nas mais variadas faixas de vazão, né? Certo? E aí está a questão do tubo difusor na saída ali da turbina. Tá? E aqui, ó, essa daqui é o rotor lá de Itaipu, né? A turbina de Itaipu, elas são 10 turbinas de Francis, né? São 10 unidades geradoras do tipo Francis. Então tá aqui, só para ter uma ideia, né, do tamanho do rotor. Então aqui, ó, é a turbina de Itaipu, né? São 20 unidades geradoras, na verdade, eu falei 10, mas são 20. 10 a 50 Hz e 10 a 60 Hz, né? Todas são turbinas de Francis. Então a gente vê aqui, ó, cada tubinho branco desse aqui é uma unidade geradora. Então aqui é a captação de água, né? Essa é a parte que capta a água da represa. E aí essas 10 aqui vão para o Paraguai, né? Lá no Paraguai a frequência é de 50 Hz. E as 10 vêm para o Brasil, outras 10 vêm para o Brasil. Cada uma delas passa uma vazão de 690 mil litros por segundo, então é um absurdo, né? Uma vazão muito grande. E cada unidade geradora dessa aqui, né? Cada tubinho branco desse, é composta por um gerador, uma turbina e seus auxiliares. Né? A última unidade foi instalada em 2007, então não tem nem tanto tempo assim, né? Uns 14 anos. A turbina de Itaipu, aqui só uma curiosidade, né? Só para vocês verem onde que uma turbina de Francis é usada. Né? Então, 14 mil megawatts, fornece 10, quase 11% da energia consumida no Brasil e 88,5% da energia consumida no Paraguai, né? Aqui está uma unidade geradora, né? Um desses. Uma curiosidade aí, né? Só para mostrar para vocês uma aplicação de uma turbina de Francis. Então, cada uma dessas unidades geradoras aqui, ó, aqui estaria a unidade geradora completa, né? Essa parte aqui seria a turbina, ó. A gente tem aqui o pré-distribuidor, as palhetas de diretriz, então são aquelas pás fixas que a gente viu, né? Deixa eu dar um zoom. A resolução, isso daqui eu tirei do próprio site de Itaipu e a resolução não é muito boa, né? Então aqui o pré-distribuidor, a palheta de diretriz, aqui a caixa espiral, né? Aquele tubo espiral que a gente viu, o conduto forçado, né? Que é justamente onde coleta a água e encaminha para a turbina em si, né? Aqui está o tubo de sucção que a gente viu,
Aí subindo aqui, ó, e aí aqui estaria um desenho em perspectiva, né? Aqui o tubo espiral, aqui ó, um mecanismo de acionamento das pás diretrizes, né? Das palhetas diretrizes aqui, ó. Então esse aqui é um mecanismozinho que faz com que a palheta diretriz, que todas elas, né? Aqui estariam as palhetas fixas aqui, ó. E aqui dentro, mais para dentro as diretrizes, né? E o mecanismo de acionamento delas. Tá? E aqui em cima é o gerador, né? E aqui é com o engenheiro elétrico, né? Aqui está uma pessoa, só para ter mais ou menos uma ideia da ordem de grandeza de um gerador desse, né? Aqui não tem. Tá? E aqui a parte de cima seria a parte do gerador. Aqui o eixo, né? Que conecta a turbina no gerador. E aqui toda a parte do gerador que é lá com o engenheiro elétrico, né? Então, aqui está o rotor do gerador e o estator do gerador, enfim, aí a questão, e aqui um detalhe, né, no gerador, tá? Então essa é a unidade geradora que está dentro de cada uma desses tubinhos brancos aqui, né? E aí, justamente aqui é um corte de cada um desses, que é a casa de força. Tá? Então ali dentro está o equipamento eletromecânico, né, responsável pela produção de energia, caixa espiral, tudo isso que a gente viu aqui, né? Todos esses elementos aqui, né? Caixa espiral, a turbina, o gerador, sistema de excitação e regulador de velocidade, né? Então está aqui. E aqui um detalhe, né? Aqui estaria um detalhe da tomada de água com alguns componentes. Isso tudo tem lá no site da usina de Itaipu. Tem bastante informação, porque tem visitação turística e tudo mais, né? E tem muito dado, né? Tem elevação, tem peso, tem comprimento, tem um monte de dado do funcionamento da turbina de Itaipu, né? Então, alguns detalhes, né? Uma comporta de serviço, um stop log, eu acho que isso daqui é para direcionar o escoamento, não lembro direito. Eu cheguei a ler, mas eu não lembro direito. Aqui tem um sistema para não deixar entrar sujeira na turbina, né? Enfim. Alguns detalhes aí lá de Itaipu, né? Certo? Bom, aqui então a gente tem um outro tipo de turbina de reação, que é a turbina de Kaplan. Então é uma máquina motriz dinâmica. Esses dispositivos, né, uma turbina de Kaplan é para alta vazão e baixa altura de queda d'água. E aqui a gente tem basicamente, a gente de novo, né, viu esse vídeo aqui lá atrás. Kaplan turbines are suitable. E aí, tem mais ou menos as mesmas coisas, né? Aqui a gente tem uma palheta diretriz, tem a questão da espiral, né? A gente tem a palheta de diretriz, tem aqui a distribuição do escoamento, né? Aqui a gente vai ver o triângulo de velocidades, mas ele fala um pouco mais em detalhe da questão do ângulo ótimo de ataque ali, ó. As palhetas diretrizes. E ele faz um triângulozinho de velocidade, a gente vai ver esse triângulo de velocidade com um pouquinho mais de detalhe mais para frente. Ó, ele mostra aqui o triângulo de velocidade em função da demanda, né? Então, se a vazão aumenta, se a vazão diminui, então ele varia, ele mostra aqui a posição da hélice, ó, a posição angular das hélices em função da demanda, que ela pode diminuir ou aumentar em função para otimizar o ângulo de ataque, né? Para otimizar aqui a velocidade relativa e fazer com que a velocidade entre com um ângulo sempre ótimo com relação ao ângulo da hélice. Tá? Um local, né? A gente tem aqui no Brasil a usina de Três Marias, que é a Bernardo Mascarenhas, em Três Marias, né, em Minas, e ela usa uma turbina de Kaplan, ela usa turbina de Kaplan, né, 6 unidades geradoras,
396 megawatts no total e tem 75 metros de altura de desnível aqui para a turbina. Não tem tantos dados quanto tem Itaipu, né? Então não dá para falar muitas questões de ordem prática aí da turbina dessa Bernardo Mascarenhas, né? Da usina de Três Marias. Então, só para vocês mais ou menos saberem que existem, né, turbinas de Kaplan operando no Brasil, e essa é uma delas aqui, tá? Aqui está o mecanismozinho das pás guia, né, uma questão mais de ordem prática, né? Então, as pás guia, algumas turbinas desmontadas, ó, e aí um sistemazinho mecânico, né, que aciona todas elas simultaneamente. Aqui também tem uma figurinha mostrando um sisteminha de biela-manivela para como que se comanda simultaneamente todas elas. Enfim, algumas fotos aí dessas pás guia, tá? Aqui é uma vista geral, né, de uma turbina de Kaplan, tá? Aqui a direção do escoamento, o tubo de sucção, né? Aqui tem um detalhezinho interessante, né? É uma representação que eu achei legal, que mostra as curvas de pressão e velocidade de uma turbina de ação e de uma turbina de reação. Aqui seria, por exemplo, uma turbina de Pelton, e aqui seria, por exemplo, uma turbina de Francis. Então, o que acontece aqui numa turbina de impulso, né, ou numa turbina de ação? A gente tem a pressão na tubulação, certo? À medida que a gente tem maior desnível, né, a pressão vai aumentando, certo? Quanto maior o desnível, maior pressão que a gente tem disponível para a turbina. No momento aqui, ó, que o fluido passa pelo bocal, lembra lá, né, na turbina de Pelton tem um bocal que converte a energia potencial em energia cinética, né? Tá? E aí, ó, o que acontece é que a pressão cai, certo? Quando passa pelo bocal, a pressão cai e a velocidade aumenta. Então ela vem na mesma velocidade, porque a área do tubo é constante, né? Vem na mesma velocidade. Quando passa pelo bocal, ó, a velocidade aumenta, certo? A pressão cai, a velocidade aumenta. É o princípio lá de Bernoulli, né? Certo? Então você tem uma diminuição diária, né? Pela continuidade, a velocidade aumenta. E na medida que a velocidade aumenta, né? A pressão diminui, certo? E aí a gente passa com esse fluido a alta velocidade pelo rotor. Tá? Então o fluido aqui, ó, na medida que ele passa pelo rotor, a velocidade dele diminui. E aí na saída da turbina, o fluido está na pressão atmosférica, né? Na verdade, até antes, quando ele passa pelo rotor, ele já está na pressão atmosférica, né? Porque esse bocal aqui, lembra lá do esquema da turbina de Pelton, né? O rotor ele está numa caixa que está na pressão atmosférica, né? Ele está numa carcaça que está na pressão atmosférica. Então, o bocal ele já reduz a pressão que o fluido tinha antes de entrar no bocal para a pressão atmosférica e ele continua na pressão atmosférica. Tá? E aí ele sai com uma velocidade, quer dizer, a mesma velocidade que ele tinha, né, na tubulação, ele sai, ele passa por essa conversão, na verdade, né, de pressão e velocidade aqui no bocal. Uma turbina de reação, ele vem com uma pressão, né, cada vez maior, a mesma coisa, né, quanto mais alta, quanto maior o desnível ali do reservatório, quanto maior a vazão, né, ele tem uma pressão maior. E aí o que acontece é que quando ele passa ali pelas pás distribuidoras, ali pelas paletas guia, as paletas diretrizes e as paletas guia, ele já começa a perder pressão, porque ali já existe uma variação de área, né? Tá? E na medida que ele entra no rotor, ele continua perdendo pressão. Tá? Então, por isso que a gente diz que numa turbina de reação, existe variação de pressão quando ele passa no rotor, o que não acontece aqui numa turbina de ação, e também existe a variação de velocidade.
Aqui na saída, olha só, aqui está a questão do tubo difusor aqui que tem na saída. Se o tubo difusor não existisse, eventualmente ele estaria numa pressão ou atmosférica um pouco acima, eventualmente, né? Tá? E a gente não conseguiria aproveitar o que existe ainda de energia cinética, tá vendo aqui, ó? Essa linha pontilhada aqui, ó, é a linha da energia cinética, da velocidade do escoamento. Então, quando a gente coloca esse tubo difusor aqui, a gente continua convertendo velocidade em pressão aqui, ó. A gente abaixa essa pressão aqui na saída para uma pressão mais baixa aqui, ó. Certo? Na melhor das hipóteses, ela estaria na pressão atmosférica, que seria essa linha pontilhada clarinha aqui, ó. Quando a gente tem esse tubo difusor aqui, a gente continua convertendo velocidade em pressão, porque a área aumenta, a velocidade diminui e a pressão aumenta nesse trecho aqui, né? Então a gente cria uma região de depressão aqui, ó. Tá? Fazendo esse tubo difusor aqui, né? A gente puxa essa pressão que, na melhor das hipóteses, estaria aqui para cá. E aí a gente consegue criar um ΔP maior ainda do fluido ao passar pela turbina. Quando você cria esse ΔP maior, a gente tem um head, né, uma energia maior disponível para o rotor, né, uma energia maior que o fluido fornece para o gerador. Tá? E aí, à medida que ele passa pelo tubo de sucção, ou tubo difusor, né, ele aumenta a pressão e, eventualmente, em 4 aqui, ó, ele pode estar ou na pressão atmosférica, né, um pouquinho para fora aqui já seria a pressão atmosférica. Né? Tá? Certo? Então, basicamente, é um diagrama de pressões e velocidades que mostra o comportamento do fluido passando por uma turbina de ação e uma turbina de reação. E aqui um detalhezinho, né, da recuperação da energia cinética na saída da turbina, usando esse tubo de sucção, né, é sinônimo, né, tubo de sucção ou tubo difusor. Tá? Então aqui estaria uma turbina sem um tubo difusor, ou sem um tubo de sucção, né? O V4 aqui seria maior que o V3, a pressão aqui seria a pressão atmosférica, né? Se esse tubo de sucção fosse um tubo de área constante, a velocidade seria a mesma, certo? A gente não teria nenhuma... e também a pressão, né? Eventualmente, a pressão aqui não variaria, né? Tá? Ou variaria pouco por causa, eventualmente, por uma pressão hidrostática aqui, talvez. Mas quando a gente faz essa configuração aqui, ó, o V4 ele vai ser menor que o V3, então a pressão em 3 aqui vai ser menor. Tá? Então a gente vai ter uma pressão, a gente aproveita melhor aqui, né? A gente aproveita justamente a energia cinética que ainda existe aqui na saída da turbina. Bom, então assim como a gente fez para a turbina de impulso, né, ou turbina de ação, a gente vai analisar a teoria das turbinas de reação, de impulso ou de ação, né? A gente vai usar a teoria das turbinas de reação, ou vai analisar a teoria das turbinas de reação, usando a equação de Euler e os diagramas de velocidade. A nossa notação continua sendo R1, o raio interno, e o R2, o externo, só que agora a direção é invertida, ou seja, o fluido entra pelo raio R2. A gente assume que a pá é infinitesimalmente pequena, ou a gente despreza a espessura das pás, e a gente assume também que o escoamento é sempre tangente às pás. E a gente ignora o efeito viscoso, né? Se a gente quiser uma análise mais detalhada, aí a gente tem que fazer uma análise por CFD. Bom, então está aqui, ó, um esqueminha. Ele está meio poluído, mas vamos ver aqui com calma aqui essa questão. Vamos considerar uma turbina de Francis. Ó. Então, o vetor velocidade na entrada, no R2, lembra, né, que eu estava aqui, ó, o R2 continua sendo um raio externo e o R1 um raio interno. Mas agora o fluido entra pelo R2. Então, ó, ele entra
com uma velocidade absoluta v2, que quem governa essa velocidade é a palheta diretriz, a pá guia ali, né? Certo? As wicket gates em inglês, né? Tá? Então, o ângulo dessa pá guia aqui, ela vai justamente fornecer esse ângulo alfa2 aqui, ó. É o ângulo entre a direção radial e a velocidade absoluta da entrada ali, ó, alfa2 aqui, tá? Então, é ele que governa esse ângulo, essa velocidade absoluta aqui, que é relativa ao referencial fixo, né? Relativa a alfa2. Agora tem um outro ângulo, o beta2. Esse ângulo aqui, ele parece que é uma coisa, mas não é. Vamos ver aqui, ó. O ângulo beta2, ele é o ângulo entre a velocidade relativa, essa direção aqui não é radial, essa direção aqui, ó, que está saindo aqui, ela segue a direção da palheta do rotor aqui, tá vendo? Essa daqui é a pá do rotor, essa cinza clara aqui. Deixa eu ver se eu dou um zoom aqui. Deixa eu ver se vai pegar tudo. Ó, a gente tem a pá do rotor. Então aqui, ó, é uma extensão da pá do rotor. Então o beta 2 é o ângulo entre a pá do rotor aqui, ó, entre a saída aqui, né? O ângulo que a pá do rotor faz na saída com a direção tangencial aqui, tá? Ou com a circunferência com a direção circunferencial aqui do rotor. Então esse é o beta 2, tá? Certo? E aí o que a gente tem aqui, ó? Então o fluido tem essa velocidade absoluta V2. Deixa eu voltar o zoom aqui, acho que vai melhorar. O rotor ele está girando com uma velocidade ômega R2, que é dado por essa seta aqui, ó, a seta rosa. O que nos interessa é o VT2. A gente vai ver mais para frente, lembra? E até lembrando, né, do teorema do transporte de Reynolds, existe um produto vetorial de R com a velocidade. E aí esse produto vetorial do R com a velocidade, vai aparecer mais para frente, ele faz justamente, né, o torque ser dado exclusivamente pela velocidade tangencial. É justamente essa seta azul aqui que eu representei aqui embaixo, que é a componente tangencial, ó, do vetor velocidade absoluto. Aqui está o vetor velocidade absoluto. Então essa componente tangencial é que nem a gente fez para bombas, né? Aqui está um pouquinho mais complicado, porque aqui tem as pás guia aqui, né? Que também influenciam na entrada do fluido. Então a gente tem aqui a velocidade absoluta com que ele entra. A gente tem aqui a velocidade de rotação, ó, o ômega R2, que é dado por essa seta rosa aqui. E a velocidade relativa, ela é dada pela soma vetorial desses dois caras, né? Tá? Certo? Então o que a gente tem aqui é um triângulo de velocidade que é construído um pouquinho mais complicado, né? Porque aqui a gente tem um monte de ângulo adicional. Mas o que eu marquei aqui, ó? A velocidade de rotação, tá aqui, ó, ômega R2. A projeção que nos interessa. Esse cara aqui, ó, o V2N, ele não está representado aqui, ó, mas parece que ele é igual à velocidade relativa aqui, tá vendo? Mas na verdade, esse V2N é a projeção normal, ou a projeção radial, né, do vetor velocidade absoluto. Tá? Então, o V2N, se a gente pegar esse vetor velocidade V2 aqui e projetá-lo, fizer as projeções radiais e tangenciais, né? A gente vai ter o V2N, a projeção aqui, ó, e o V2T, que é a projeção aqui nessa seta azul que eu desenhei aqui, ó, tá? Certo? Aqui a gente tem a velocidade relativa, né? Tá? Que é dado pela soma da velocidade ômega R com a velocidade absoluta aqui, ó. Tá? E ela acompanha o beta 2 ali.
Está acompanhando ali o beta 2, ó, que está a velocidade relativa. Tá? Bom, então como é que a gente constrói aqui o nosso vetor, esse somatório? Né? Olha só. Quais são as relações importantes aqui para a gente? Ó? A velocidade, a projeção do vetor velocidade aqui ó, a projeção do vetor velocidade na direção tangencial, o V2t, que é o que eu escrevi aqui, é o que nos interessa, ela se relaciona com a velocidade de rotação, ou a velocidade linear aqui, né, de rotação, que é o ωr2, pelo seguinte, ó. Esse cara aqui é o nosso U, né? Opa, deixa eu fazer uma coisa aqui. Só um minutinho. Ah, tá aqui. Como é que eu faço isso? Pronto. É o seguinte, ó. Esse ωr2 aqui é o nosso U, tá? A gente estava chamando esse termo aqui de V2, e para a gente, o V2 relativo era o W2, quando a gente estava analisando bombas, né? Então, observa, ó, que o U aqui, o ωr2, ele se relaciona com o V, o nosso VT2 está aqui, ó. É essa seta azul que eu desenhei, né? A diferença do U para o VT2 é Vn2 sobre tangente de beta 2. Por quê? O Vn2 ele está aqui, ó. É a projeção radial, né? A gente chamou esse cara aqui de R, ou V, certo? A gente chamou esse cara aqui, né? O V2R, radial, mas tudo bem, aqui está o N. Só questão de nomenclatura, tá? Bom, então como é que ele se relaciona, né? Como é que essa diferençazinha aqui, ó, deixa eu dar um zoom, voltar com um zoom ali. Aqui, ó, tem uma diferençazinha aqui, tá vendo? Entre o U e o VT2. Essa diferença é o Vn2 sobre a tangente de beta 2. Tá? Esse trechinho aqui, porque a tangente de beta 2 é o cateto oposto sobre cateto adjacente. Mas a gente vai ver mais para frente que é mais conveniente a gente escrever essa diferençazinha aqui em termos do V2N que a gente consegue determinar. A gente vai ver como mais para frente. Tá? Num exemplo. Certo? Então, na medida que o ângulo beta 2 está aqui, ó, aí o que eu fiz, né? Eu estou mostrando que, na verdade, essa linha tracejada aqui, ó, mais para a esquerda, tem duas linhas tracejadas aqui. Ó. Uma é a velocidade normal, é a projeção da velocidade absoluta, e a outra, ela é a velocidade relativa aqui, ó. Ele está repetindo, tanto é que eu botei esses dois tracinhos pretos aqui, ó, para mostrar que essa linha tracejada aqui que a mão está passando em cima, ela, na verdade, é paralelo à velocidade relativa. E essa outra linha tracejada aqui, ó, que o dedão está passando em cima agora, que o dedão da mãozinha está passando em cima, ela é a projeção radial, né, ou normal, como você queira, do vetor velocidade absoluta. Tá? Então, a gente tem essas relações. Ó. O V2T, que é o que a gente precisa, ele é o ωr2, que é o U aqui, ó, tá aqui a seta rosa, ó, ωr2, menos Vn2 tangente de beta 2, menos esse trechinho aqui, ó. Vai dar o VT2 ali, que é a projeção normal aqui, ó, a projeção na circunferência aqui, ó, do vetor velocidade absoluta, que é a minha seta azul que eu desenhei ali dentro, tá? E esse cara aqui, essa diferençazinha, é o Vn2, que é justamente essa projeção normal sobre a tangente de beta 2. Tá? Por que a gente precisa do VT2? Lembra, né? Aqui eu já botei os finalmente do teorema do transporte de Reynolds,
né? A gente calcula o torque, depois multiplica pela velocidade de rotação, que a gente fica com a vazão máxima, o 2VT2 menos o 1VT1. Essa é a potência que o eixo recebe pela variação da quantidade de movimento angular do fluido, né, entre a saída e a entrada ali do rotor. Tá? Então, por isso que a gente precisa do VT2 e do VT1. Tá? Então, para as turbinas, essa é a relação. E aí, ó, eu coloquei um diagramazinho de outro livro aqui, ó. Não sei se fica mais fácil ou não, né? Mas aqui ele está mostrando o alfa 2, né, a velocidade absoluta, aqui está as pás ajustáveis, ó, né? Aqui foi o que a gente acabou de ver do livro, esse daqui é do livro do Sengel, e isso daqui, eu não sei se é do livro do Potter ou do White, enfim, é outro livro de McFlu. Então, ó, quem governa esse ângulo de entrada da velocidade absoluta é essa pá ajustável aqui, ó, tá? E aí, de novo, né? Aqui a gente vai ter o V2, aqui a gente tem a velocidade de rotação, ó, tá? E aí, o que a gente tem é o beta 2 aqui, ó, da pá, dando, né? A gente tem o V2 mais o ômega R2 fornecendo aqui o W2, tá? E na saída aqui é a mesma coisa, né? A gente vai ter o rotor girando aqui com a velocidade U1, né? Ômega R1. Ele vai sair com com um certo ângulo beta 1, que é dado aqui pelo ângulo da pá, e a soma vetorial dos dois vai dar a velocidade V1, tá? Certo? Então todos esses caras estão relacionados. A gente vai ter que ter um beta 2 que respeite o alfa 1, o alfa 2 aqui, tá? Certo? Essa soma vetorial aqui vai ter que, quer dizer, esse beta 2 ele é feito ou o inverso, né? Ou o alfa 2 aqui da pá guia, ela tem que estar de acordo com o beta 2 que a gente tem. Observa que o VN2 muda. Quando a gente muda a vazão, quem muda é o VN2. Lembra que a vazão ela está relacionada com o VN2? Aqui, ó, caneta. Ó, vazão é o 2πr2 vezes, vamos chamar de B2 aqui, né, a altura da palheta, vezes o VN2. Tá? Então, o componente que contribui para a vazão é a velocidade normal. A velocidade tangencial está tangenciando aqui, não entra no volume de controle. Então, quando eu mudo a vazão, eu mudo o VN2. Quando eu mudo o VN2, todo esse triângulo de velocidade aqui muda. Então, é aquilo, né? A pá guia aqui, ó, ela tem que fornecer um certo ângulo alfa para uma certa condição de vazão, tá? O beta 2 a gente não muda, e o alfa 2 a gente pode variar, certo? O alfa 2, quem conduz o fluido ali para dentro é a pá guia. Então o alfa 2 a gente consegue variar, e esse alfa 2 ele está amarrado pela vazão, aqui no VN2, e pelo beta 2, tá? Ou vice-versa, você pode ter uma certa condição VN2, a gente vai ver até isso num exemplo, né? Você pode ter uma certa condição de vazão, um certo ângulo alfa, e qual tem que ser o ângulo do seu rotor para você respeitar. Se você estiver projetando um rotor, você quer saber qual é a velocidade de rotação, qual é o ângulo beta 2 para respeitar uma certa vazão e um certo alfa, tá? Certo? Então tá aqui um outro esqueminha, se for mais fácil, né? Eles são equivalentes, né? Observa aqui, ó, que a nomenclatura é diferente, ó. Ele chama o V2 relativo ali, ó, de W2, mas é a mesma coisa aqui, ó. Tá? Certo? O VN2 ele chama de VN2 mesmo, V2 de V2, e aqui o ômega R2, o nosso U2, tá? É a mesma coisa, são equivalentes. Se for mais fácil entender esse diagramazinho aqui,
certo? Aí aqui um outro, aí aqui eu que desenhei, né? De novo, se for mais fácil, só para vocês entenderem aqui a geometria, né? A velocidade tangencial, a velocidade normal, aqui a velocidade absoluta. Aqui eu desenhei, ó, o W2, ó. Eu não chamei de relativo, tá vendo? Mas o meu W2 é o V2 relativo ali do livro, tá? Só para manter a nomenclatura que a gente está usando aqui na aula, né? Certo? Então aqui o Vn2 é a projeção do V2, né? Certo? Então esse Vn2 é a projeção do V2 e o W2 é a soma vetorial do V2 com o 2, tá? São duas coisas distintas aí. Deixa eu apagar aqui para ficar menos poluído, né? Tá? Então quem fornece o alfa aqui são as pás guia, que é justamente o ângulo entre a direção tangencial ali, né? A direção normal, desculpa, e, e o vetor velocidade absoluta. E o beta é o ângulo que a pá faz na saída, né? Que essa pá aqui faz na saída. Tá? E eles todos estão relacionados por essa relação aqui, ó. V2t, né? A velocidade tangencial, é o U2 menos Vn2 sobre tangente de beta 2. Então isso faz com que, no momento que eu faço a soma vetorial aqui da velocidade relativa, da velocidade absoluta com a velocidade de rotação, eu respeito o ângulo da pá beta 2, ao mesmo tempo, né, que a gente está respeitando esse ângulo alfa 2 ali, que a paleta guia conduz o fluido para dentro do rotor. Tá? E a gente tem aqui a mesma coisa, ó, deixa eu dar um zoom ali, ó. A mesma coisa na saída, né, ou no R1 aqui, ó. Então o que a gente tem aqui? De novo, né, aqui nesse outro esqueminha aqui, a gente já tinha mostrado aqui a saída, mas tudo bem, ó. Aí vocês veem o que vocês acham mais fácil, né? Então tá aqui a saída, né? Então ele sai com uma velocidade relativa aqui, ó, V1, e quem está governando essa velocidade V1 é o beta 1 aqui, tá vendo? Tá? Então ele sai com a velocidade que é governada pelo beta 1. Existe uma velocidade de rotação WU1 aqui, né, que é o WR1, e a soma vetorial desses dois, né, então aqui as linhas tracejadas estão dando a soma vetorial, a gente tem aqui a velocidade absoluta. E aí a projeção tangencial é o VT1 e o VN1 é a projeção normal, né? Tá? A mesma coisa. E aí, ó, olhando aqui essa relação de potência fornecida para o eixo, a gente vê que quando o V1t é menor que zero, a gente tem as maiores variações de quantidade de movimento angular. Então, o que a gente quer, normalmente, é fazer com que esse VT1 aqui ele seja negativo, tá? Ou que ele vá na direção oposta que é o que está na figura, né? Lembra, né, que se aqui, ó, a velocidade de rotação está para cá, na medida que a gente joga a velocidade no sentido oposto, ela se torna negativa. Só que a gente até consegue fazer isso controlando o ângulo na saída. Mas o problema é que se esse ângulo for muito agressivo, o V1 pode criar esses vórtices reversos aqui, e aí a gente tem turbulências aqui que fazem com que o aproveitamento da energia cinética não seja muito boa no difusor. Então isso tem que ser feito com uma certa cautela. Não pode ser muito agressivo, tá? Essa velocidade negativa na saída. Bom, e aí aqui é uma discussão que eu sempre faço, né? A gente só trabalha com as velocidades na saída e na entrada. A gente não sabe nada do que acontece ao longo da pá. Isso a gente só consegue... tem alguns livros que mostram o estudo de pá, de turbina, de bomba, baseado em alguns conceitos geométricos, mas para a gente fazer um estudo detalhado mesmo, a gente
só é possível usando CFD. Tá? Então a gente consegue analisar a hidrodinâmica do escoamento, otimizar os ângulos e tudo mais. O resultado, seja por CFD ou seja pelo teorema do transporte Reynolds, ele tem que ser o mesmo, né? A energia global tem que ser a mesma. Mas quando a gente usa CFD, a gente consegue otimizar, porque a gente otimiza a pá, né? O teorema do transporte Reynolds não permite a gente descrever o formato da pá, a gente só consegue saber qual o máximo de energia que a gente extrai daquele dispositivo. Então, eventualmente, o teorema do transporte Reynolds pode ser usado como um benchmark, né? Qual é a potência? Você nunca vai conseguir tirar por CFD uma potência maior que você tira analisando o teorema do transporte de Reynolds, tá? Certo? Alguma pergunta aí, Gabriel, Thales? Não, fechou tudo certo por enquanto. Tá, então beleza. Então, vou fazer uma pausa aí antes da gente entrar nesse exercício aqui.